Continuação do livro das perguntas. Interrogação 4. Primeira pergunta. Novamente, o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: Ó juiz, por que eu deveria procurar a sabedoria de Deus quando eu tenho a sabedoria do mundo? Segunda pergunta. Por que eu deveria lamentar e chorar quando tenho alegria mundana e honra em abundância? Terceira pergunta. Diga-me, por que ou de que maneira devo me alegrar na aflição da carne? Quarta pergunta. Por que eu deveria ter medo quando tenho a força do meu próprio poder? Quinta pergunta. Por que devo obedecer aos outros se eu tenho controle sobre minha própria vontade? Primeira resposta. O juiz respondeu: Amigo, quem é sábio em relação ao mundo é cego em relação a mim, seu Deus. Portanto, para obter minha divina sabedoria, deve-se buscá-la diligentemente e humildemente. Segunda resposta. Quem tem honra e alegria mundanas é perturbado por vários cuidados e se envolve em amargas situações que levam ao inferno. Para não ser desviado do caminho do céu, é preciso ser piedosamente solícito e orar e chorar. Terceira resposta. Também é muito proveitoso alegrar-se na aflição e enfermidade do corpo, porque a minha misericórdia chega aos que estão aflitos no corpo, e pela minha misericórdia eles se aproximam mais facilmente da vida eterna. Quarta resposta. Além disso, quem é forte por causa de mim, e eu sou mais forte que ele. Portanto, deve-se sempre temer que a força seja tirada. Quinta resposta. Todo aquele que tem em suas mãos o livre-arbítrio deveria ter medo, e deve perceber, na verdade, que nada leva tão facilmente ao castigo eterno como a própria vontade sem um líder. Assim, qualquer um que abrir mão de sua própria vontade por mim, seu Deus, em obediência a mim, terá refúgio sem punição. Interrogação 5. Primeira pergunta. Novamente, o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: Ó juiz, por que você criou vermes que são prejudiciais e inúteis? Segunda pergunta. Por que você criou bestas selvagens que também são prejudiciais à humanidade? Terceira pergunta. Por que você deixa a doença e a dor entrarem nos corpos? Quarta pergunta. Por que você suporta a maldade de juízes perversos que flagelam e perseguem seus subordinados como escravos comprados? Quinta pergunta. Por que o corpo humano é afligido até na hora da morte? Primeira resposta. O juiz respondeu: Amigo, como Deus e juiz, eu criei o céu e a terra e tudo o que neles há, e nada sem causa, nem sem alguma semelhança com as coisas espirituais. Assim como as almas dos santos se assemelham aos santos anjos que vivem e são felizes, assim também as almas dos injustos se tornam como demônios que estão morrendo eternamente. Portanto, já que você perguntou por que criei vermes, respondo que eu os criei para mostrar o múltiplo poder da minha sabedoria e bondade. Pois, embora possam ser prejudiciais, não fazem mal sem minha permissão, e somente quando o pecado o exige, para que o homem que desdenha de se submeter ao seu superior possa lamentar sua capacidade de ser afligido por criaturas menores, e também para que ele saiba que não é nada sem mim, a quem até mesmo as criaturas irracionais servem, e todas elas estão à minha disposição. Segunda resposta. Quanto ao motivo pelo qual criei as feras, respondo: todas as coisas que criei não são apenas boas, mas muito boas, e foram criadas tanto para o uso ou julgamento da humanidade, como para o uso de outras criaturas, de modo que os humanos possam dessa forma servir mais humildemente seu Deus, na medida em que eles são mais abençoados que todo o resto. No entanto, as bestas causam danos no mundo temporal por uma dupla razão. Primeiro, para que os ímpios sejam corrigidos e tenham cuidado, e para que as pessoas ímpias possam ver e entender através de seus tormentos que eles devem obedecer a mim, seu superior. Segundo, eles também prejudicam as pessoas boas
visando seu progresso na virtude e para sua purificação. E porque a raça humana se rebelou contra mim, seu Deus, pelo pecado, todas aquelas criaturas que estavam sujeitas aos humanos, consequentemente se rebelaram contra eles. Terceira resposta. Quanto ao motivo do porquê a doença vem sobre o corpo, eu respondo que isso acontece tanto como um forte alerta, quanto pelo vício da incontinência e do excesso, de modo que as pessoas possam aprender moderação espiritual e paciência, restringindo a carne. Quarta resposta. Quanto ao motivo de os juízes perversos serem tolerados, isso é para a purificação dos outros, e também por causa da minha paciência, a fim de que, assim como o ouro é purificado pelo fogo, assim também, pelo mal dos canalhas, as almas podem ser purificadas, e instruídas, e impedidas de fazer o que não devem fazer. Além disso, tolero pacientemente os ímpios para separar o joio do diabo do trigo dos bons, e de modo a realizar seus desejos de acordo com a minha oculta divina justiça. Quinta resposta. Quanto ao porquê o corpo sofre dor na morte, é apenas porque uma pessoa deve ser punida por meio daquilo em que ela ou ele pecou. Se ela pecou por luxúria desordenada, é justo que ela seja punida com proporcional amargura e dor. Por essa razão, a morte começa para algumas pessoas na terra e durará sem fim no inferno, enquanto a morte termina para outros no purgatório e a alegria eterna começa. A segunda revelação no livro das perguntas, no qual a Virgem Maria fala para Santa Brígida e diz a ela que uma pessoa que deseja saborear a doçura divina deve primeiro suportar a amargura. Revelação 2. A mãe fala: qual dos santos teve a doçura do espírito sem primeiro experienciar a amargura? Portanto, uma pessoa que anseia por doçura não deve fugir das coisas que são amargas.